Bora lá, gurizada. Diego chegando aqui no Rede Tricolor para repercutir esse jogo de hoje. Hoje é dia de Grêmio, Mirassol e Grêmio, jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo que vai rolar lá em Mirassol, no estádio Campos Maia, às 19 horas. O Grêmio aí precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro. São 3 jogos, 2 derrotas, 1 vitória. E o Grêmio vem numa sequência muito ruim, né, de desempenho, e a gente sempre espera que as coisas melhorem, a gente quer acreditar que as coisas vão melhorar, né, que o Quinteiros vai conseguir dar uma resposta em breve aí com relação ao desempenho do time, que vem sendo muito abaixo, pelo menos nos últimos 9 jogos do Grêmio. O Grêmio jogou muito mal, né, foram 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, e dentre essas vitórias, a gente venceu o Atlético Grau, um time que é inexpressivo no cenário de futebol sul-americano, na Arena, venceu o Sportivo Luquenho pela Copa Sul-Americana e venceu o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, no jogo que todo mundo viu como foi, né? A gente sofreu uma pressão absurda, o Galo perdeu ali 4, 5 chances claríssimas de gol, o Volpi fez milagres e o Grêmio conseguiu depois construir, com méritos, construiu a sua vitória, por mais que tenha passado por muito sufoco ao longo da partida. Não vamos tirar os méritos da vitória diante do cenário tão difícil que a gente vem vivendo. Quando a gente ganha um jogo, não vamos ficar reclamando dessa vitória. Mas o fato é que hoje a gente vai para mais um jogo, e até estava olhando aqui a análise do pessoal do Sport TV, que fez ali aqueles palpites, né? E a maioria deles dando conta de que o Mirassol deve ganhar. Inclusive nas casas de apostas, o Mirassol entra como favorito no confronto contra o Grêmio. Quem diria, né, que o Mirassol seria favorito contra o Grêmio? E isso se dá justamente por conta desse desempenho do Grêmio. O Grêmio vem jogando mal, jogo após jogo, e as coisas só pioram, independente da competição que a gente disputa. E eu falo dos últimos 9 jogos, porque nos últimos 9 jogos a gente jogou um jogo contra o Campeonato Gaúcho, pelo Campeonato Gaúcho contra o Juventude lá no Caxias do Sul. Ali começou para mim a decadência do Grêmio na gestão Gustavo Quinteiros. O Grêmio perdeu para o Juventude por 2-1, achou um gol aos 50 do segundo tempo de bicicleta do Gustavo Martins, numa atuação pavorosa do Grêmio. O Grêmio conseguiu assim a classificação para a final do Campeonato Gaúcho. No jogo seguinte, mais uma atuação péssima do Grêmio, perdemos o Clássico Grenal por 2-0 na Arena. Depois o Grêmio fez mais uma atuação patética contra o Atlético pela Copa do Brasil, empatou em 3-3 e nos pênaltis conseguiu a classificação. E esse 3-3 só veio porque o goleiro do Atlético sofreu 3 frangaços que garantiram assim o Grêmio pelo menos nas penalidades máximas. Na sequência veio o Clássico Grenal, jogo de volta, em que o jogo acabou 1-1, né? Mas não adiantou nada, nós perdemos o campeonato, nós tínhamos que ganhar por 2 gols de diferença. Empatamos 1-1. Veio a vitória contra o Galo na estreia do Campeonato Brasileiro 2-1, da maneira que foi. Na sequência, vitória sobre o Sportivo Luquenho 2-1, e também um jogo sofrido. A gente viu um gol de lateral, literalmente, de um jogador de 110 quilos marcando contra o Grêmio. Depois o Grêmio enfrentou o Ceará na segunda rodada do Brasileirão, perdeu por 2-0, time fraco do Ceará, o Grêmio conseguiu perder. E depois veio o Atlético Grau, vencemos na Arena, jogando mal novamente. E por último agora, um domínio absoluto do Flamengo na Arena, 2-0 para o Flamengo. E vamos para esse jogo contra o Mirassol. Aquela coisa que muito se fala em relação à saída do técnico Gustavo Quinteiros é aquela coisa tão óbvia, né? Parece que está tão claro para todo mundo que o Quinteiros não vai durar muito no comando do Grêmio. Tomara que dê tudo certo, que a direção esteja certa, né? Porque o Alexandre de Rossato garantiu que o trabalho está começando e que as coisas vão melhorar, né? E, de certo modo, bom, se ele tem essa certeza, né? Ele que está lá dentro acredita que o trabalho está sendo bem realizado, nós aqui de lado de fora vamos fazer o quê? Né? A gente vai protestar, vai reclamar, vai vaiar o time depois dos jogos quando a gente vê o desempenho ruim, mas não podemos fazer nada além de acompanhar e ver o que vai acontecer nos desdobramentos aí do Grêmio nas competições que seguem. A tendência muito forte pela saída do técnico Gustavo Quinteiro se dá por conta desses péssimos jogos que o Grêmio vem fazendo, independente dos resultados, mesmo que tenhamos perdido 4 dos últimos 9 jogos e vencido apenas 3, e enfrentado times quase que muitos times bem fracos, né? A tendência é muito forte pela troca de treinador e todo mundo já vê esse cenário, todo mundo já fala em Dorival Júnior, fala em Mano Menezes, fala em Filipão como coordenador técnico, mas a direção mantém o discurso da permanência do Gustavo Quinteiros. Então, volto a frisar, tomara que o Grêmio consiga dar a volta por cima, faça um bom jogo hoje, consiga jogar bem e vencer o Mirassol, para ter uns próximos dias aí tranquilos para enfrentar o nosso rival na Arena
porque a gente não pode mais fracassar diante do nosso maior rival. Está na hora do Grêmio vencer um clássico Grenal. E se a direção está esperando por isso, né, por tropeços ou más atuações contra o Mirassol e contra o Inter, para mudar definitivamente o comando técnico do Grêmio, já é mais uma falha medonha da diretoria, que já deveria ter tomado providências logo após o Campeonato Gaúcho, porque ficou claro ali que nós não tínhamos um trabalho bem realizado por parte da comissão técnica do Grêmio. Vamos aguardar, vamos torcer, como bons gremistas que somos, vamos estar à frente da TV às 19 horas. O Grêmio precisa ganhar, precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Uma derrota seria catastrófica, porque o Grêmio ficaria muito perto, já no começo do campeonato, da zona de rebaixamento, e com o clássico Grenal pela frente, e com perspectiva de troca de comando técnico aí. Então, vamos torcer que o Grêmio consiga reagir. Tomara que a direção esteja certa, né? Por mais que todos nós vejamos o contrário, tomara que o Alexandre Rossato, Guerra, Guto Peixoto estejam certos em manter o trabalho de Gustavo Quinteiros e que esses resultados venham e que o desempenho venha e que o Grêmio vença o Mirassol hoje, que é o mais importante, depois consiga uma boa atuação frente ao Internacional na Arena. É o que nos resta, torcer, acreditar que o Grêmio vai dar a volta por cima e eu sigo o meu palpite, né? Eu falei lá atrás, antes mesmo das decisões do Campeonato Gaúcho, que já estava na hora de trocar de treinador, mudar de rumo. Eu entendo que o melhor técnico para o Grêmio seja o Mano Menezes, para o momento, pelo perfil, por conhecer a aldeia, por ser um treinador que já passou pelo Grêmio por um bom tempo, né? Trabalhou aqui em Portugal, é gaúcho, né? Conhece bem a rivalidade Grenal, a importância que tem o clássico, essa questão da competitividade entre os dois clubes, né, de ver, a gente, é péssimo para nós ver o nosso rival jogando bem e nós jogando mal. Então, acho que o Mano Menezes seria o melhor nome, mas, bom, vamos aguardar e torcer que o Tricolor consiga fazer uma boa partida hoje, tomara que vença o Mirassol lá em São Paulo. Eu fico por aqui, torcerei muito pelo Grêmio e depois do jogo a gente volta para conversar. Fico por aqui, tamo junto e dale, Tricolor.